Irmãos, agora sim, né? Agora vocês podem abrir aí, olhem no boletim o texto. Tá certo? Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 18, 19 ao versículo de número 31. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, queridos? Bem, nós estamos falando aí, acompanhando as lições de vocês da Escola Bíblica Dominical, e vocês estão falando sobre o livro de Hebreus, estão estudando o livro de Hebreus. Nós falamos aqui sobre os sacrifícios, falamos como era realizado no Antigo Testamento, né, os sacrifícios. Quando as pessoas iam, uma vez por ano ali para o templo, eles levavam os animais, e ali nos animais eles entregavam aos sacerdotes, e os sacerdotes sacrificavam esses animais para a purificação dos pecados. Depois no ano seguinte voltavam de novo. Como dava muito trabalho levar animal, às vezes de distâncias muito longas, eles passaram a comercializar os animais ali no pátio do templo. Tem aquela passagem que Jesus pega um rebento e sai chicoteando ali os mercadores do pátio ali do templo, exatamente aquilo que estava acontecendo. Porque as pessoas, por sua comunidade, não levavam mais os animais. E aí o que é que faziam? Eles chegavam lá, já tinham um animal já todo selecionado pelos sacerdotes, eles eram coniventes com esse mercado, já tudo selecionadozinho pelo sacerdote, e os mercadores vendiam. E ao mesmo tempo que eles tinham já esses animais prontos para a venda lá, eles tinham também a moeda de troca, para cambiar a moeda de troca, que era a moeda que valia e corria ali dentro do templo. E Jesus chegou, e acabou com aquele negócio lá, quebrou mesa, quebrou tudo, chicoteou o pessoal, como uma das formas da purificação ali do templo, chamada purificação do templo,
na época que Jesus foi. Então, havia todo um trabalho em cima disso, né? E quando Jesus morreu, o sacrifício de Jesus, ele acabou com tudo isso, né? Por isso é que, quando as pessoas estavam querendo voltar ao judaísmo, né? Eu já falei aqui que essa carta foi escrita para os judeus, aqueles que estavam sofrendo perseguição e que estavam querendo voltar ao judaísmo. O autor aos Hebreus faz uma série de comparações daquilo que eles estavam deixando, né, a vantagem daquilo que eles estavam deixando para retroagir para uma coisa que não valia, né, muito menos, e que não tinha, eram obras mortas, como ele chama. Os sacrifícios eram obras mortas. E aí o que é que acontece? No sacrifício de Jesus, aconteceu um fenômeno, eu falei até nos fenômenos aqui, quando eu falei sobre a divisão das roupas de Jesus. Eu falei que aconteceram vários fenômenos ali no sacrifício da morte de Jesus. Um deles foi o véu do santuário que se rasgou de cima a baixo. Eu falei aqui, acho que no domingo pela manhã, né, domingo passado. Esse véu, quando ele se rasgou de cima a baixo, simboliza para a gente a abertura, né, o consentimento de Deus, de nós, por meio do sangue de Jesus, entrarmos na presença de Deus sem precisar de ter um sacerdote que pudesse fazer essa mediação entre o homem e Deus, que era feito pelo sacerdote. O que é que o sacerdote fazia? Pegava o animal, sacrificava, e no dia da expiação, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, né? Ele entrava até com a cordinha amarrada, porque ele podia morrer lá dentro se ele tivesse cheio de pecado, né? Ele podia morrer lá dentro, e aí ele entrava com a corda, e chegava lá, derramava o sangue sobre o propiciatório. Eu falei aqui para vocês que o propiciatório era a tampa que estava sobre a arca, né, que estava ali entre a lei e Deus, né? Entre a lei e Deus. Então o sacerdote derramava o sangue do animal, e o sangue do animal, então, né, ficava entre a lei que acusava o homem e Deus que julgava o homem. Então, naquele momento ali havia a purificação dos pecados. E aí o que é que acontece? Nós agora podemos entrar nesse Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus, sem precisar de um mediador, sem precisar de ninguém. Nós podemos chegar até o Pai, conversar com Ele por meio de Jesus Cristo, sem precisar, né, que um sacerdote faça isso, ou que algum irmão, né, faça isso por qualquer um de vocês, tá? Nós podemos entrar. Por que que isso aconteceu? Quando Jesus morreu, ele abriu ali, o véu se rompeu de cima a baixo, nós tivemos a liberdade, e o sangue de Jesus é que foi agora, né, derramado sobre o propiciatório. Então, entre a lei que nos acusa de pecado e Deus que nos julga pelo pecado, existe agora o sangue de Jesus derramado sobre o propiciatório, né? Então nós fomos ali declarados justos diante de Deus, mediante o sangue de Jesus, e aí, como justos, podemos voltar a entrar novamente na presença do Senhor, tá? E o que é que o pessoal estava querendo fazer? Ora, estava querendo voltar ao velho sistema sacerdotal, né, de sacerdotes para fazer todo aquele processo, e deixar o novo e grande caminho, como diz aqui o autor aos Hebreus, não é? Porque ele diz assim, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, em vez deles, né, estarem conscientes dessa grande bênção de nós podermos entrar, cada um poder entrar na presença de Deus, estavam querendo voltar ao sistema sacerdotal. Não, meu amigo, volte aqui, né, vai lá no sacerdote, entrega o bicho lá para o sacerdote matar, derramar o sangue sobre o propiciatório, não é? Então, ao velho sistema. Nós hoje temos um novo e vivo caminho. Às vezes eu fico pensando, irmãos, como nós, evangélicos, criamos sistemas paralelos e muito parecidos com essas coisas. Existe
uma prática no meio evangélico que eles chamam, tem umas casas de mulheres que oram, que é chamado vasos de bênção, essas casas. Então, as pessoas vão, para as orações nessas casas, porque lá, a oração poderosa, e ali faz com que as coisas se resolvam, a mulher fala aquilo que Deus tem para falar, e as doenças são curadas, relacionamentos são restaurados, segundo essas pessoas que fazem parte. Ora, o que é que elas estão fazendo? Estão exatamente recriando esse sistema de intermediação. Alô? Estão recriando esse sistema, de intermediação. Tá certo? Ou seja, em vez de eu entrar direto na presença de Deus, falar aquilo que eu quero falar, que eu estou sentindo, que eu estou precisando, que eu estou necessitando, porque Jesus nos concedeu essa grande bênção, nós vamos a uma pessoa chamada lá o vaso de bênção, e vai lá e diz o que é que eu estou precisando, o que eu estou querendo. Essa pessoa ora a Deus para que aquele que foi pedir receba a bênção. Vocês entenderam aí? Isso é um retrocesso, irmãos. Por que é um retrocesso? Porque você tem toda a permissão de entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, eis aqui os meus problemas, eis aqui as minhas dificuldades, eis aqui as minhas necessidades. Coloca diante de Deus, porque Jesus morreu para nos dar essa permissão, por meio do sangue dele. É por isso que o autor aos Hebreus, aqui no final, ele faz uma advertência, irmãos, muito séria. Aliás, é a quarta advertência que o autor aos Hebreus está fazendo aqui, sobre a questão do retrocesso. Porque esse retrocesso é apostasia, é apostasia. E Jesus diz o seguinte: aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás, não é digno de mim, irmãos. Então, se eu faço um passo atrás, se eu volto às velhas práticas, a esse velho sistema, nós estamos no caminho da apostasia. Muitas vezes eu tenho falado aqui na nossa igreja sobre algumas doutrinas que são defendidas por algumas igrejas, principalmente a da linha neopentecostal. E eu digo o seguinte: todas essas doutrinas que nós estamos seguindo dentro dessa teologia neopentecostal, meus irmãos, isso é apostasia, tá certo? Porque não existe doutrina da igreja do Antigo Testamento. Toda a doutrina da igreja, ela vem do Novo Testamento, tá certo? Quando a gente olha lá em Atos capítulo 2, que vai dizer que a igreja se reunia na comunhão dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, a doutrina da igreja é a doutrina dos apóstolos, que foi recebida de Jesus Cristo. Toda a doutrina da igreja, ela vem do Novo Testamento. Aí as pessoas começam a criar sistemas do Antigo Testamento, trazendo para dentro da igreja. A arca, a bandeira de Israel, não sei o quê, criações da mentalidade do povo, voltando ao Antigo Testamento. Cuidado, irmãos. Vocês que gostam de pescar no aquário dos YouTubes, tá certo? Onde ali tem mensagem de tudo que é tipo, tá certo? Cuidado, porque vocês talvez não tenham a maturidade suficiente em discernir aquilo que está sendo ensinado, por esses pastores que não têm uma teologia sadia, para que a gente possa seguir. Cuidado, tá? Para que a gente não volte aos velhos sistemas, às velhas práticas,
esteja cometendo aí a apostasia. Esse é o grande alerta, né, que o autor aos Hebreus faz, né, a partir do versículo de número 26. A partir do versículo de número 26, quando ele vai dizer: porque se continuarmos a pecar de propósito, porque essa decisão de voltar, de retroceder, é um ato voluntário, portanto, da mesma forma que o pecado é um ato voluntário, né? Pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha, se eu estou passando por cima do sacrifício de Jesus, né, vou querer sacrificar ele quantas vezes? Tá certo? Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, é um alerta. Tá? Ele não está dizendo que aconteceu, né, mas ele está dizendo: se você fizer, vai acontecer. Então, ele está alertando. Então, o que é que ele diz? Você precisa primeiro ter coragem. Então, nós vamos seguir o texto aqui. Vamos seguir o texto aqui para poder a gente ver o que é que ele diz. Para que nós possamos entrar na presença do Senhor com essa liberdade que o Senhor nos concedeu, a primeira coisa que ele coloca no versículo 19, em algumas versões tem intrepidez, né? Em algumas versões está intrepidez, outras tem ousadia, como a versão que eu estou usando, ousadia, tá? Então a gente precisa ter a coragem, porque muitas pessoas têm tanto pecado no coração que não tem coragem nem de entrar na presença de Deus por causa dos pecados, né? Porque diz: eu não sou, tem vergonha de entrar na presença de Deus por causa do pecado, não é isso? Então a gente precisa ter a coragem de entrar. Não precisa amarrar a corda, né? Quando vocês forem orar, irmãos, não precisa amarrar a cordinha na cintura para entrar na presença de Deus, né? Você pode ter certeza que se você tiver um ataque do coração na hora, não foi Deus, tá? Vocês vão morrer porque tinha que morrer naquele momento mesmo. Então não precisa amarrar a cordinha, tá certo? O que é que vocês têm que fazer? Entrar. Essa palavra no grego, que eu não vou dizer aqui o nome, né? Que vão dizer que eu estou falando línguas, mas é entrar com liberdade, né? Entrar com transparência diante de Deus. É você entrar, mesmo sendo pecador, todos nós somos, mesmo estar com o coração carregado, né, de pecados, de mágoas, de ira, de tudo, você tem que ter a coragem, porque está aberto o processo para você entrar na presença do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, falar aquilo que você tem que falar, aquilo que você quer falar diante do Senhor. Abra o seu coração, derrame o seu coração ali na presença de Deus, fale com Ele. Então, o autor aos Hebreus diz assim: irmãos, tenha coragem, tenha ousadia, tenha intrepidez, fale com transparência, né? Fale com liberdade, com franqueza, na presença do Senhor. É a primeira coisa que ele diz, tá certo? Quando a gente vai entrar na presença do Senhor. Então, não adianta a gente esconder aquilo que tem no coração, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o que tem dentro do coração. Então não adianta você chegar e entrar na presença do Senhor, né, e você falar algumas coisas e outras não. Ele sabe, Ele conhece o que está lá. É aquela história, né, que a gente vê do fariseu e do publicano, não é isso? O fariseu dizendo que não era pecador, que dava o dízimo, que era não sei o quê, e o outro publicano pegava, batia no peito e dizia: Senhor, eu não tenho nem como olhar para o Senhor. Ele estava de rosto baixo, mas pediu perdão e ele foi perdoado ali, ele saiu justificado, diz ali o texto, não é? Então nós precisamos entrar sabendo que Deus conhece nosso coração e nós vamos falar tudo aquilo que está lá no nosso coração, tá certo? Esse é o sentido de nós entrarmos com intrepidez. Depois ele diz assim: por quê? Porque você
não vai entrar sozinho, você tem uma pessoa que é o seu mediador que está com você, que é a pessoa de Jesus Cristo, que ele diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, entre o nosso pecado e Deus está o sangue derramado ali sobre o propiciatório. Então, nós estamos entrando na presença do Senhor com um mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Quem é, irmãos? Quem é, irmãos? Jesus Cristo. Então é nele, com ele, que nós estamos entrando ali na presença de Deus, tá certo? Não existe outro mediador, tá? Então nós estamos com essa garantia, com essa certeza de que Jesus está ali conosco. Depois ele fala o seguinte, vamos seguindo aqui, né, o texto. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. Então, a terceira questão aqui, nós temos mediador, né, nós temos a transparência do coração, tá, mas nós precisamos entrar com fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus, não é isso, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem pede duvidando, ou quem vai na presença de Deus, duvidando que o Senhor, né, vai receber as suas orações, ou que Ele não vai dar ouvidos, né, ou que Ele não vai responder, esse aí já perdeu a bênção antes de entrar na presença de Deus. Coração vacilante é aquele que cocheia, né, que pende de um lado para o outro, né, o autor em 1 Reis, né, fala ali, Elisa, que vocês estão cocheando, né, quando ele fala para o povo entre Baal e Deus, vocês estão cocheando. Então é aquele que está duvidando, que está pendendo de um lado e está pendendo do outro. Então, sem fé, irmãos, é impossível você receber qualquer bênção. Quando você vai pedir a Deus, você já tem que pedir na certeza que você já recebeu a bênção. Antes de você pedir, você já tem que ter a certeza de que você já recebeu a bênção. Isso é fé, não é? Eu vou pedir, talvez o Senhor me dê, né? Talvez o Senhor responda, tá certo? E Ele não vai responder nunca. Esse talvez aí já acabou com tudo, irmãos. Então você não tem que pedir pensando que talvez Deus vai responder. Jesus disse assim: tudo aquilo que pedirmos em meu nome, recebereis. É claro que eu não vou pedir, agora no meu aniversário, uma BMW, né? Porque eu sei que Ele não vai me dar. Tá certo? Então a gente tem que pedir, se é em nome de Jesus, eu sei que a igreja pode, né? Eu não estou nem esperando isso. Mas, tá certo? Mas, irmãos, a gente tem que pedir aquilo que o Senhor assina embaixo. Pedir em nome de Jesus significa dizer que Ele aprova aquilo que você está pedindo. Não é isso? Ele aprova. Então eu vou pedir em nome de Jesus, Ele vai me dar, mas Ele tem que aprovar. Então tem que ser algo que seja do agrado de Deus. Tá certo? Que Ele tem que pedir. Então a terceira coisa é entrar com fé na presença, acreditando realmente que o Senhor vai conceder aquela bênção. Tá? A quarta coisa que está aqui: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração puro, coração sincero, coração em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência, ou seja, coração puro. A gente tem, irmãos, que procurar tirar de dentro do nosso coração toda aquela maldade, todo o mal que tem dentro do nosso coração. Jesus disse que tudo aquilo que nós temos de ruim está dentro do coração. Tudo aquilo que acontece no mundo, que a humanidade faz, vem do coração do homem, né, que foi incorporado ali aquela natureza decaída com o pecado. Todo o mal está dentro do nosso coração. Nós somos capazes de fazer coisas que às vezes nós nunca pensamos ou imaginamos que seríamos capazes de fazer, porque está lá dentro. Está dormente, basta você dar liberdade para que Ele faça, né? Então nós precisamos pedir ao Senhor que Ele purifique o nosso coração,
Não é isso que Davi ele fez ali no Salmo 51? O que é que ele disse ali? Né? Ele estava com a consciência pesada, né, irmãos? Também ele sujou as mãos de sangue com o esposo de Betseba, que ele mandou matar. Por isso ele perdeu o direito de construir o templo, né? Ele sujou as mãos de sangue, ele foi assassinato, tá certo? Ele estava com a consciência pesada. E ali no versículo 10 do Salmo 51, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, não é isso? E renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim um coração puro. Coração puro, irmãos, e às vezes fica olhando, né? Muitos crentes são desconfiados demais, né? Desconfiados demais. Não tem um coração de criança, né? Aquela pureza de olhar para as pessoas e não ver maldade nas pessoas. Agora o crente é o bicho que vê mais maldade nos homens, mais do que o povo lá do mundo. É o crente. Vê maldade em tudo. Nunca vi um negócio desse, irmãos. Vocês já viram isso? É claro que não, porque vocês convivem só com pessoa crente, né? Então está acostumado. Não é isso? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, que eu puder olhar para as pessoas e não enxergar nos olhos das pessoas a maldade que tem no coração delas. Porque a pureza do meu coração, irmãos, é o escudo para que eu não seja atingido pelo mal. É o meu escudo. Tá certo? Eu posso dizer assim, eu já fui roubado milhares de vezes. Fui. Enganado milhares de vezes. Fui. Mas eu estou tão bem, irmãos. Estou chegando aos 70 anos com uma saúde tão boa, né? Qual foi o mal que eles fizeram? Levaram coisas materiais, porque emocionalmente, irmãos, quem está em Cristo não se afeta. Eu já fui puxado o tapete várias vezes na minha vida, né? Pessoas que me traíram durante a minha caminhada, né? Tanto em todos os aspectos, até no meio cristão, tá certo? Até no meio cristão. Mas eu quero dizer para vocês que isso não me afetou. Sabe por quê? Porque quem tem Cristo no coração não se afeta com isso, não é? Quem tem Cristo no coração, né, isso aí sai, né, sai no suor, tá certo? Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e com esse coração puro é que eu vou entrar na presença de Deus. Um coração puro, é isso que Ele quer da gente, não é? Sejamos crianças. Que ele diz lá, seja prudente como uma serpente e o quê? Como é que dá? Sei o quê? Simples como uma pomba, né? E prudente como uma serpente. Mas não significa dizer que a gente tem que olhar o outro e dizer assim, esse camarada está querendo me enganar, não é? A gente já olha para o outro dizendo assim, esse cara vai passar a perna em mim, não é? Pode, né, irmãos? Então a gente tem que ter cuidado, tá? Quando se lida com as pessoas. Isso é até ruim para os relacionamentos, até dentro da igreja. Tá certo? Eu não posso abraçar ninguém, porque o pastor está querendo dar em cima de mim, não é? Então eu já fico desconfiado. É de bandinha assim, ó. É de banda que é para não dizer que eu estou agarrando, não é? Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com esse negócio, tá certo? Quinto, guardemos, versículo 23, guardemos firmemente a confissão da esperança, sem vacilar. Irmãos, esperança é aquela virtude que o Senhor Jesus deixou para nós, que nos dá força para superar todas as lutas e dificuldades que nós passamos na vida. A esperança é o que nos faz olhar para a frente, para o porvir. A esperança é que nos faz olhar para a vida eterna, para a salvação, para a glorificação, para a ressurreição, não é? Quando nós olhamos para a frente, essas coisas do presente são tão pequenas, né? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, né, que nada se compara, nem o sofrimento, nem a tristeza, nada se compara com a glória que nós temos para receber lá na frente. Então essa é a esperança que nós carregamos no nosso coração,
Às vezes a gente está passando por dificuldade. Irmãos, quem não passa por dificuldade nesse mundo, né? Quem não passa? Hoje mesmo, sei que tem várias pessoas aqui passando por lutas. Mas, irmão, não vale a pena você estar sofrendo pelo que você está passando hoje. Tudo é temporário, tudo é passageiro. Tá certo? A gente precisa olhar para frente. O que é que nos espera lá na frente? Espera a glória de Deus, não é? A glorificação que Deus vai nos conceder. Então a esperança é isso, faz que a gente suporte, né, todas essas lutas, todas essas dificuldades, né, todas as tribulações que nós passamos na vida. É a esperança cheia, viva em nosso coração, tá certo? Outra coisa, sexto, né? Cuidemos, versículo número 24, também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Amor ao próximo, não é isso? Nós não podemos esquecer o próximo. As pessoas dependem da gente. Nós somos uma comunidade interrelacionais. Nós somos interrelacionais, nós nos relacionamos uns com os outros. Nós precisamos, como o apóstolo Paulo diz, se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Nós precisamos viver a vida dos outros, ter empatia com os outros. Se nós não tivermos empatia, irmãos, nós somos solitários. O mundo secular é solitário. Aqui não, aqui é uma comunidade de amor. Nós precisamos nos amar fraternalmente uns aos outros, ter cuidado com os outros. Quando alguém adoece, nós precisamos ter cuidado com essas pessoas. Se alguém está triste, nós precisamos compartilhar essa tristeza para aliviar um pouco a dor daquela pessoa que está triste, sofrendo. Quantas e quantas vezes, né, as pessoas adoecem. Hoje nós temos uma grande bênção que Deus nos deu, que foi as redes sociais. Muitas vezes eu não posso ir na casa dos irmãos, mas eu falo através do WhatsApp com os irmãos. Como é que você está? Você está bem? Como é que está a sua saúde? Você foi no médico? Já fez assim e tal? Então eu converso com os irmãos por meio do WhatsApp, que não precisa estar na casa do irmão, não é isso? Quando é possível eu vou orar com o irmão, chorar com o irmão, mas o WhatsApp está aí. É uma bênção que Deus nos concedeu, e vocês podem se comunicar com todo mundo da igreja pelo WhatsApp, que todo mundo tem. Nós temos um grupo de intercessão, fala lá no grupo de intercessão, né? Nós temos o grupo da igreja, fala lá no grupo da igreja. O que é que você tem, o que é que você está sentindo? E você precisa responder aquilo que as pessoas estão colocando. Às vezes é assim, olha, orem pelo meu filho, está doente. E eu vejo às vezes 2, 3, 4 pessoas, né, respondendo. Uma igreja de 80 pessoas, 60 e poucos membros e mais 20 e poucos congregados, e 2, 3, 4 pessoas respondem que estou orando por você. Eu não sei quantas no particular, né, porque eu gosto de, às vezes, falo ali no grupo, mas eu falo no particular com a pessoa, né, para saber como é que está. Então nós precisamos ter esse cuidado, tá certo, com o próximo. O próximo faz parte da nossa família, é família da gente, tá? Por fim, irmãos, que eu quero trazer aqui com vocês, está no versículo número 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Irmãos, o dia está próximo. Quando é que vai ser, pastor? Eu não sei, só Deus sabe, né? Mas desde a ascensão de Jesus até o momento de hoje, nós já estamos vivendo os últimos dias, né? Diz ali, Lucas, né, no livro de Atos, quando Pedro, no seu discurso, ele diz que estamos vivendo os últimos dias, tá certo? No discurso de Pedro ali no livro de Atos. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Eu não sei qual é o dia que o Senhor vem buscar a sua igreja, mas nós estamos vivendo os últimos dias. E ele diz o seguinte: nós não podemos, irmãos, nesses últimos dias que estamos vivendo, deixarmos de nos congregar na igreja. Agora, eu vejo tantas pessoas, irmãos, que dizem assim, não, eu nem preciso de igreja, não é? Porque em casa eu oro, em casa eu leio a Bíblia. Irmãos, olha, isso aí é uma artimanha do diabo para afastar a pessoa da igreja.
Eu fico pensando, para que Deus criou a igreja, hein? Foi para a gente ficar em casa? Então não precisava ter criado a igreja. A segunda instituição, só tem duas que Deus criou no mundo. A primeira foi a família. E a segunda foi o quê? A igreja. Instituição criada por Deus. Então também não precisa de família, tá? Vamos fazer essa comparação? Eu não preciso de família. Não é isso? Tem gente que diz assim, não, eu sirvo a Deus em casa. Serve em quê, meu irmão? Lavando o chão, cozinhando, lavando prato, levando menino para colégio, né? Vindo buscar. Está servindo a você e a sua família. Você não está servindo a Deus. Você serve a Deus aqui na igreja. Você não serve em casa. Ah, eu oro para o Senhor em casa. Mas a Bíblia diz que a gente tem que orar em comunidade, na igreja. Nós temos que orar juntos, como igreja. Ah, eu leio a Bíblia. Está certo, mas eu tenho certeza que você lê a Bíblia, mas não entendeu nada do que você leu. Venha para a igreja. Você vai aprender muito mais coisa aqui. E a igreja, irmãos, é insubstituível. Você sabe o que Jesus disse? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Ali eu estarei, né? Em meu nome ali eu estarei, não é? Não é o que diz? Então, para ser igreja, tem que ter no mínimo 2 pessoas. 3 pessoas. O que ele está dizendo ali é que nós precisamos viver na comunidade. 2 ou 3 pessoas representam ali uma comunidade de pessoas. Pessoas se relacionando. Não é? Aí a pessoa diz assim, não, eu não. Tem gente que diz assim, meu irmão, não tenho nada a ver mais com essa igreja. Né? Eu já ouvi isso aqui. Está certo, meu irmão. Agora você está se afastando de Deus, e quem se afasta de Deus está cometendo apostasia. E o autor aqui aos Hebreus diz assim, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Desde aquela época, já pensou? Era costume. Agora, sabe o que ele faz? Ele exorta a igreja, porque ele diz assim, pelo contrário, o que a gente deve fazer? Admoestar aqueles que não estão vindo para a igreja. Ou seja, nós precisamos exortar, chamar, tá certo? Dizer, olha, você está em pecado, você não está... Ah, eu fui exortar uma pessoa e dizer assim, rapaz, você não está na igreja, você está em pecado. Quem está em pecado? Eu continuo sendo cristão, adorando Jesus. Eu digo, mas você não está na igreja. Não precisa estar na igreja para ser cristão. Olha aí a mentalidade das pessoas. A gente precisa exortar essas pessoas, não é? Admoestar. É isso que o autor está dizendo aqui. Irmãos, não fique calado, não seja omissa, não. Né? A igreja precisa exortar. Nós temos vários irmãos aqui na igreja que não botam mais nem o pé na igreja. Ah, porque fulano é assim. Fulano. Meu amigo, eu não estou na igreja por causa de fulano, Beltrano, não. Estou na igreja por causa de Jesus. Eu estou aqui para adorar Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Né? Se outra pessoa está me incomodando, que ela se veja lá com Cristo. Agora eu vou lá para a igreja para adorar Jesus. Né? Então a gente não precisa, né, estar, né, se incomodando com as pessoas, porque Jesus vai cuidar dessas pessoas. A gente tem que estar aqui, porque eu preciso estar na igreja, eu preciso ter comunhão com a igreja, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso ter meu momento de adoração pública e coletiva, né? Não é só em casa, porque a gente faz nossos cultos devocionais, né? Nossos cultos de família, mas nós precisamos ter nosso culto coletivo da igreja. Tá certo, irmãos? Nada substitui a vida comunitária oferecida pela comunhão da igreja. Tá bom? Então nós vamos encerrar aqui, porque Jesus, o autor dos Hebreus está dizendo, cuidado, irmãos, cuidado com a apostasia, né? Porque você pode receber um castigo muito maior do que aqueles que receberam, porque se desviaram da lei. Amém?